E também os momentos em que nós convidamos algum educador, professor, pesquisador para refletir determinadas temáticas aqui com o nosso grupo de pesquisa, que é o grupo de História, Memória, Sociedade e Ensino. Eu sou do curso de História, professor do curso de História, e também aqui do programa de pós-graduação. E hoje, né, nós temos o prazer de contar com a presença da professora Nildes Alencar Lima. Minha parente, eu também, solteira, eu tinha Lima, né? Então, a professora Nildes Alencar Lima, que muito nos honra aqui com a sua presença, já que ela foi professora, é professora, aposentada aqui da UES, tem uma vida toda dedicada à educação, e aqui ela vai falar um pouco dessa história de vida dela, dessa história de educadora dela. Aqui nós introduzimos para até o final do ano essa atividade que a gente está chamando de diálogos com professores ou professoras cearenses, educadoras e educadores cearenses. Estamos abrindo com a professora Nildes Alencar, e cujo tema é ser professor. A gente trouxe aqui o foco para o período da ditadura militar, ela tem muito o que nos dizer desse período também, mas a senhora pode ficar à vontade para falar aquilo que realmente a senhora considera importante para essa juventude aqui saber, né, para conhecer sobre a história da educação do nosso estado, para saber das experiências vividas por professores e professoras, no caso aqui a professora Nildes. Então, uma honra, agradeço a senhora ter aceito aqui o nosso convite, por intermédio aqui da Dara, que é uma aluna do curso de História, a Dara aqui, que faz parte também do grupo de pesquisa. Agradeço aqui a acolhida da Isabel Sabino, que é a nossa amiga, colega aqui, coordenadora do programa de pós-graduação em Educação. E aqui também contamos com a presença da nossa colega do curso de História, a professora Valéria Alves, e muito nos honra também com a sua presença aqui, alunos do curso de História, alunos do nosso mestrado em Educação, mestrado interdisciplinar em História e Letras lá de Quixadá, que agora nós temos um mestrado acadêmico também na FECLES, e nossos bolsistas, né, nossos orientandos aqui. Então, fique à vontade, a casa é da senhora. Nossa. Fique à vontade, quer sentar? A senhora pode... Se bem que eu só sei dar aula. Mas eu vou citar devido ao materialzinho que eu trouxe. A senhora vai precisar aqui do... Não, é assim, a gente, eu quero dizer para vocês da responsabilidade minha em me dar um testemunho de vida, de história vivida na educação, para vocês, alunos da educação, da história. Eu não sei nem dizer qual das duas é mais importante, se é a educação e se é a história. Porque o registro das coisas que se vive é muito importante. Se é a história, né? E a minha responsabilidade também de ver o que é possível transmitir. Até perguntei para ela quanto tempo. Fique à vontade. Foi tanta coisa que aconteceu. Foi tanta coisa que aconteceu. Quanto tempo a gente tem. E achei dizer para vocês que eu me sinto honrada de estar aqui. Porque esta casa, este campus, nós viemos para cá. Eu não sou muito boa de datas, mas fomos os professores da pedagogia, viviam como cão sem dono. Estávamos emprestados, primeiro funcionou no Colégio Cearense, depois funcionou ali na 13 de Maio, onde é a faculdade de filosofia, né? Filosofia, 13 de Maio, e ficávamos lá emprestados, sempre achando o pessoal ruim, porque estava ocupando os espaços. E nós não tínhamos para onde ir. Depois fomos para a administração na 25 de março, foi horrível lá, quase nos colocavam para fora, não porque eles não nos aceitassem, porque tomamos os espaços dele.
E depois nós fomos para a rua, o colégio de umas freiras que alugaram as salas todinhas, ser Rua do Imperador, ou 24 de maio, por aqui lá, nos grupos da Padre Mororó para lá, né? Colégio de freiras. E dali, na nossa angústia e nas nossas lutas, né, estavam começando a construção disso aqui, dessa universidade. Mas então a ânsia e a angústia era tamanha e o nosso mal-estar e também dos outros, que viemos para cá, né, sem condição alguma. Sabe onde era a nossa sala de aula? Nas aulas, que aqui era veterinária, e cada salão era um depósito de faca. E eles mandaram limpar, deram uma caiadazinha, introduziam lá no quadro, e a gente dava aula lá, a gente dizia que era um escondedor de vaca. E os alunos lá, e a gente, e as muriçocas comendo a gente. Mas se disse, mas viemos para o nosso lugar, conquistamos o campus de Itaperi aos trancos e barrancos, né? E fizemos, e começamos uma luta aqui belíssima, e daí, mas agora eu andando por ali, e fiquei assim, desculpa, e a gente fica, puxa vida, como é que se vai gastar tanto dinheiro com um aquário e uma universidade estadual, não tem uma calçada para se pisar? Pelo amor de Deus, como é que fica a questão da educação? Professora, só um instantinho, nós podemos gravar a sua... Pode, é vontade. Então, a gente fica toda caindo nos pedaços, os lugares que a gente vai. Graças a Deus, entrei nessa aqui, tem um bem-estar, né? Uma coisa assim que a gente se sinta com dignidade daquilo que a gente faz, que é educação, que é história, que é a pesquisa, sobretudo a pesquisa na educação, que nós precisamos muito. E antes de também iniciar, vocês podem perguntar à vontade, viu? Eu quero dizer para vocês que foram 42 anos dentro de sala de aula, foram 42 anos dentro de escola, fazendo escola. Tive a felicidade assim, de construir não fisicamente, mas construir ideologicamente e humanamente com um grupo de professoras, 2 escolas. Né? Sonhava, não deu certo a primeira escola, caí, era a sociedade, eu não tinha dinheiro e a educação como deve ser feito, não como você faz, ou deixa, né? Mas eu larguei e fui fundar outra escola. E foi nessa outra escola que eu passei 32 anos, e aos 32 anos eu sempre sonhava na possibilidade de se escrever a história da educação do Ceará. Mas a história da educação, assim, vivida nas escolas, vivida no meio do professor, não é a história da educação, as leis, foi essa lei, depois foi essa, né? Não é essa história, assim, né, de datas e de tempos e de coisas, mas é de mudanças, né? De mudança. E a gente tem coisas belíssimas para contar da nossa história. Terminado aí, eu fiquei assim pensando, o que eu vou fazer na minha vida? Pela experiência de educação como secretário de Estado do Ceará, foi boa e não foi ao mesmo tempo, porque não deu para fazer nada. Depois eu tive uma experiência de educação em Jucás, foi assim, uma experiência extraordinária lá com o grupo. E depois que passou o tempo, o que é que eu vou fazer agora? Ficar em casa? Então, eu estou numa experiência educacional, não é nem experiência, é uma vivência, para comprovar que a educação, o caminho é educação, que é isso que vai ajudar a mudar a sociedade, ajudar, claro que tem outras questões, e que é possível e é viável uma criança pobre, carente, marginalizada, vivida lá, é possível ela crescer, aprender, ser gente, ter dignidade, tanto a criança como a família, como o ambiente em que ela vive. É uma experiência que nós estamos tendo lá no Caça
solidariedade. É pública ou é privada? Não. Ela é privada, sim, mas é filantrópica e é mantida por um grupo de mulheres e ela vive exclusivamente de doação. Não tem verba do Estado, nem do federal, nem do município, nem de nada, mas são doações. Umas pessoas não se têm, outras têm, etc. Mas vocês precisam ver isso. Não fui eu, fui chamada para trabalhar lá e estou lá com esse grupo de mulheres. Então eu quero ter uma satisfação imensa de poder transmitir aqui a minha, não a minha vida, mas a vida dos educadores. Né? Que é a nossa vivência, o nosso experiência. Pensei de como é que eu vou começar. Se é um diálogo, eu colocaria algumas questões, isso eu pensando, colocaria algumas questões que vocês se informem e partam para as perguntas que quiserem. E quero dizer, professora, que eu achei muito importante o título, o tema, Ser Professor e Tempo de Ditadura Militar. Tive que colocar militar porque existem outras ditaduras, né? E tem muitas características das ditaduras. Eu achei importantíssimo isso aqui, porque deu uma virada muito grande na história da educação, os 20 anos, pouco mais de 20 anos de ditadura que nós vivemos. Eu pensei assim lá em casa, quem de vocês aqui nasceu antes de 64? Ninguém. Só tu. Mas era pequenininho, talvez. Então, quem nasceu na década de 70? Poucos, né? Tá vendo? Então, significa que eu estou me comunicando com uma geração, né, que, de uma certa forma, foi privilegiada, né, mas, de uma certa forma, né, não teve outros privilégios que nós tivemos, de amadurecimento, de sofrimento, de angústias, que fazem a gente ter mais convicção e certeza do que nós queremos. Então, eu vou me formar para dizer para vocês os seguintes. Tá bem, senhor? Não sei por que deixar em casa. Se tiver acontecido aqui. Eu organizei da seguinte forma. O que é importante para nós, nesse diálogo que nós vamos manter? O que é importante? Então, eu considerei que conhecimento da realidade em qualquer tempo em que vivemos é importante. Então, é preciso saber de vocês, ou vocês pensarem, qual o conhecimento que vocês têm da realidade hoje. Né? Qual o sentimento que vocês têm da realidade ontem ligado ao hoje? Ou, não sentimento, conhecimento. Havia em nós, na década de 60, eu já estava com um pouquinho mais, que eu já era professora, o sentimento de pertença, da dignidade pessoal, de família, de povo e de pátria. Naturalmente que esse sentimento de pertença era ainda envolvido por uma outra informação que nos foi dada por outra ditadura. Então, o patriotismo é muito importante, mas tem algo ligado aos poderes dominantes. É muito interessante isso. E isso é importante para nós, sim. A pátria é o povo, a pátria somos nós. A pátria é a minha família, a pátria é a minha escola, a pátria é o meu quarteirão, a minha rua, é a minha favela. Essa é a minha pátria. E essa minha pátria, né, ela vai se ampliando conforme a minha visão e conhecimento que eu vou ter. Nós estávamos vivendo o ano em 1960. Veja bem. Era um despertar da conscientização, né, de consciência, da desvalorização do magistério.
professora, não, eu não era professora ainda. Depois é que eu me diplomei, não cheguei à escola pública, porque eu não pude comprar a minha cadeira, era comprada a cadeira. A sua mãe era professora, ela se aposentava, passava para a filha. Ou você tinha a sua cadeira, você casava, não queria mais ensinar, você me vendia. Eu ainda procurei arranjar um dinheiro para ver se comprava uma cadeira para mim. Era o uso da época, né? E eu, pobre, queria ensinar, meu sonho era ser professora, mas não pude. Então, começou-se, na década de 60, a se despertar para a desvalorização, que já tinha, a professora tinha um prestígio no interior, era o padre, era o fulano, ela era aquela pessoa que andava com aquele livro de chamada, né? Ou seja, era característico, um livro grande, de dar chamada com o nome dos alunos, e ela tinha um certo respeito, mas ao mesmo tempo ela não tinha respeito porque ela sequer tinha um salário que se aproximasse. Nessa época nem tinha salário mínimo, nem tinha. Ela ganhava mais ou menos, vamos dizer, você convida uma pessoa para trabalhar na sua casa, você lhe paga R$100, 150, e não sei se conforma com isso, porque está tendo, certo? Era isso. Mas não se tinha consciência disso. Por conta de conhecimentos, conversas e debates, os professores, a categoria foi tomando conhecimento da sua indignidade. A professora ia receber seu salário, descer para a Secretaria da Fazenda, era ali depois do Mercado Central Novo, do lado de lá daquela viaduto, Secretaria da Fazenda, e era pago lá. E às vezes elas iam no dia do pagamento, às vezes não, muitas vezes que eu ia com a minha irmã, que era professora, e um corredor da largura desse, dos lados as sessões, e o senhor que fazia o pagamento, e essas professoras passavam a tarde lá e o dinheiro não chegava, o dinheiro vinha lá do Estado. Não sei como era que vinha, não sei por que vinha para lá. E o dinheiro não chegava. Então elas se revoltaram uma vez e saculejaram todas as grades e derrubaram. Nem era consciência organizada, pensada, nem era um gesto vindo de uma consciência política. Não, era coisa do momento. Então a professora passou a ser considerada uma canalha, um leca. Então chegava o dia de pagamento do professor, era um desastre. Mas ele começou a perceber seus salários, a formação profissional, que a maioria dos professores era leigo, era mais do interior, né? E o professor fazia o curso normal, que era um curso de nível técnico hoje, né? Já era uma promoção muito forte. A aprendizagem e a melhor forma de vivenciá-la com as crianças começou-se a descobrir por conta, né, da Anísio Teixeira, a Escola Nova, e aquela. Então os professores começaram a tomar conhecimento pelos cursos, nos cursos normais, a importância que tinha, o que era uma criança, conhecer melhor uma criança. Isso foi bem despertado, embora elas não soubessem fazer esse relacionamento. O direito supremo da educação para todos não se tinha conhecimento. E passou-se a ter esse conhecimento, essa consciência na década de 60. O supremo direito de educação para todos. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 4.024, há 20 anos que a lei estava lá, era a que funcionava e formava os grupos, que era uma lei muito simples, né, que falava os cursos técnicos, mas não trazia nenhuma, né, não era nenhuma lei que desse uma segurança e uma valorização, de uma certa forma, ao magistério. Isso foi descoberto e percebido nessa época. A Secretaria de Educação do Estado estava iniciando a formação de uma equipe técnica de pessoas, que não tinha bem esse nome,
e uma formação de pessoas que deu-se o nome de supervisores do Estado. Os homens ou mulheres que não, faculdade não existia, só tinha esse curso de pedagogia e era durante o dia, não tinha quem tivesse acesso a ele. Então era uma situação muito, muito distante do magistério, dele se aperfeiçoar. Acesso aos livros não se tinha, a literatura era muito precária ainda, né? Então, havia um curso de formação para os professores que chamava CAIS. Era o curso de aperfeiçoamento e desenvolvimento secundário, do ensino secundário. E meu marido, companheiro, ele fez esse curso. Ele passou a ser professor através do curso da CAIS. Dava esse direito a ensinar. A experiência começou por conta dessas descobertas, né? Entrou um governo, que foi depois da ditadura, né? Entrou o governo, a primeira eleição que se teve após a ditadura, que eu lembro bem, foi assim um encantamento para todo mundo, e estávamos no governo Vigílio Távora. Foi o governante primeiro que organizou um plano de ação governamental, porque não existia isso. Então, o primeiro currículo, não existia nada. Os professores davam o que queriam, o programa era o que queria, cada um dava. Tinha um inspetor que chegava nas escolas, fazia fiscalização e tal. Mas foi quando se pensou, né, em organizar um currículo para as professoras em que elas soubessem o que ensinar ao decorrer do ano, ao terminar o ano, o que o menino devia saber do primeiro ano, do segundo, do terceiro. Né? E chamou o livro da professora. Esse livro, isto foi assim, um encantamento quando a equipe da Secretaria de Educação do Estado começou e produziu esse livro. Isso é 1960. Esse aqui é de 66, a segunda edição. A primeira edição de 64, porque está guardadinha lá em casa, né? Que eu tenho móvel. Não precisa. Mas pelo menos tirar uma foto desse aí, a senhora vai deixar a gente tirar. Pronto, então o livro da professora foi uma experiência inicial, vejam bem, de uma pedagogia de reflexão. Olha, gente, isso naquela época era qualquer coisa. Uma pedagogia de reflexão. Lógico que veio influenciado, né, por Piaget, né, que fez aqueles estudos e aquela experiência toda, e que prova e comprova que a criança, que o ser humano tem aquelas fases, né, a fase sincrética, a fase analítica e a síntese. Então, a aprendizagem também ocorre dentro dessa. E que seria a pedagogia da reflexão, seria, acredito que muito influenciado pela ação católica, um movimento de igreja católica, que tinha como método de ação exatamente a mesma pedagogia, né? Que era ver, julgar e agir. Então, aprendi assim, a ver a realidade, tudo que acontecia, o fato, você não se lançava nele somente para dizer o fato, mas você ia analisar aquele fato, como foi e tal. Você via o fato tal qual ele é. Depois você ia fazendo a análise. Feita a análise, você fazia a sua síntese. Aí tinha a sua posição, a sua conclusão e tal. Então, o método que a equipe da Secretaria de Educação tentou passar para os professores foi o método da reflexão. Vejam bem. Isso já beirando os 64, porque foi 1962. O que a gente pensaria? O que estava acontecendo fora da educação no mundo nosso, Brasil? Tanta coisa. Né? A Guerra Fria, tínhamos saído da guerra de 1945, houve aquela luta da União Soviética, do poder, né? Daquela coisa, quem pode mais, quem não pode, quem fica, quem não fica, etc. Quem é dono deste Brasil, quem não é, quem vai comandar mais. Né? Então, nessa experiência inicial, a aplicação dessa pedagogia da reflexão iria começar a fazer um trabalho, isso
foi de um lance para as escolas, foi entregue, mas de uma maneira ainda que não houve um trabalho, um estudo para fazer, vamos dizer assim, uma formação. Uma formação dos professores para a aplicação deste trabalho. Mas eles receberam Estado todo, interior e capital. Então, a escolha do método que o livro adotou, que aqui no livro da professora, era psicogenético. Né? Quer dizer, a inteligência e a formação humana e tal, como aconteceu. Nesse período, vejam bem, o que é que o método disse? Só aqui, a título de curiosidade. Eles dizem que é uma esperança que eles têm em fazer este livro. Por que eles dizem isso? Quem conheceu essa equipe? Era uma equipe de educadores que tinha uma visão histórica muito importante do nosso Brasil. Tem a equipe que formou Tem aqui atrás. Luísa Teodoro, que eu acho que muita gente conhece. Letícia Parente, Maria Antonieta Carlos, que era irmã do governador, Dalva Estela, que é uma grande mestra em artes musicais, né, corais e tal. Maria Helena Fradique Ascioli, já falecida, Maria Salete Eleutério e Kilda de Souza, era uma moça bem jovem. E a coordenação toda foi da Luísa de Teodoro. Então, esse grupo recebia, na verdade, que nunca a gente faz uma coisa por si só, né? Isso é que é importante a gente ver. Recebia as influências de outros grupos, Lauro de Oliveira Lima, Edgar Linhares, né? E por aí vamos. Nesse tempo eu faria a Capítulo dos Santos, a escola modelo em métodos de ensino, vamos dizer assim, libertários, vamos dizer. Então ela diz que é uma esperança, esse livro é uma esperança. Por quê? Porque nós morávamos no Ceará, o Ceará é Nordeste, o Nordeste é discriminado, o Nordeste é abandonado. Tá? É abandonado, a gente sabe como é a luta do nordestino, essa história toda, né? Então, é uma esperança que eles têm ao formar esse livro. O que é que queriam? Vamos ver se a gente pega a ideologia, né, do livro da professora. Dizem que eles são os filhos da terra, são os nossos alunos, que precisam nascer para a contemplação da verdade. Veja bem, a terminologia é uma terminologia muito misturada, né, com uma questão religiosa, com uma questão filosófica e uma questão sociológica. Então eles consideram que eles não têm pretensão de ser perfeitos, mas que pretendem estabelecer, vejam bem, na escola primária do Ceará, a única forma de entendimento, de promoção do homem no processo educativo. Não pensemos nós que ele vai crescer e ser homem com aquele celularzinho dedurando todo o tempo. Aquilo é lindo, maravilhoso. Mas não é isso que vai fazer a formação do homem. Isso aí é informação. Hoje a gente, eu falo assim para ter mais ou menos uma ideia, não tem pretensões de ser perfeito. E que o diálogo entre o professor e o aluno. Mas aí que vem mais importante, que ele diz assim, é uma metodologia que conduz a criança a uma participação no seu trabalho, né? E que dê a oportunidade da criança ver, julgar e agir. Ora, se ela vai ver, vai julgar e vai agir, ela vai participar. Então, mais adiante, hoje, nos tempos um pouco mais atrás, a gente vê a questão do diálogo na sala de aula, da participação do aluno, da elaboração do pensamento dele, da produção, que ele também é um ser atuante, ele é que é o agente da sua educação, essa coisa toda, né? Isso era isso. Hoje não há educação de fora, de fora para dentro, mas sim uma autoeducação. Mas o grosso da história, enfim, é bem aqui. E, enfim, ela espera que seja melhor. Então, quando eles dizem qual é o método, ele coloca aqui.
nós cremos que o ser humano tende a se aperfeiçoar e que é possível. Daí ser possível a aprendizagem. Daí a possibilidade de educação. A educação tem possibilidade. Por quê? Porque ele pode, o ser humano é capaz disso. Ele é que aprender. Então, esse conceito de aprendizagem dá um sentido novo à tarefa dos professores, naquela época, né? Que agora todo mundo já sabe disso. Ele não ensina, palavra do Lauro de Oliveira Lima, ajuda o aluno a aprender. O professor não ensina, ajuda o aluno a aprender. Aprender o quê? A pensar. Aqui foi o gancho da história do ensino. Ensinar uma pessoa a pensar é dar-lhe condições e possibilidades de se libertar. Porque o teu pensamento é o que tu vês as coisas, analisa, critica e forma o teu pensamento. Isso era que era fundamental na hora. Então, dizer que vai modificar. Então, seria uma pedagogia da reflexão. Só pela reflexão. Os tarefeiros, os que vão para as pesquisas demais, mas não faz nada com aquilo, não reflete. Os que põem, faz discussão, bota tudo quanto é tecnologia na sala, mas não reflete. Aconteceu, não houve a mudança. Você pode não ter nada, mas só você e eu, a gente faz tudo o que quiser. Porque eu estou te ensinando a pensar, ou te possibilitando a aprender a pensar. Através do quê? Do diálogo, da conversa. Quais são os meios? Ali a gente tem os textos, as coisas e tal. É onde entram os meios, né? Muito bem. Então, para nós, né, o professor não é para informar. Ele é para fazer pensar. Então, como aplicar esta pedagogia? Então, ela vai explicando, eles vão explicando, e que a escola se coloque objetivamente a realidade brasileira, nordestina, cearense, e o local onde ela vai para os seus alunos. Aí, então, eu anotei aqui assim, para ler para vocês. Apenas queremos lembrar aos educadores que fazemos uma justa observação, que lançamos estes programas a um grupo de professoras que há muitos anos não recebia uma devida assistência dos órgãos de direção, que apenas possuía alguns programas elaborados há 20 e tantos anos, que vive no estado onde 70% do professorado primário não tem curso normal e que não terá em 64 supervisoras em número suficiente. Aí quando se pensou, né, em um grupo de supervisores para ajudar as professoras na aplicação desse livro. Nessa realidade fizemos, né, um conjunto de ensinos tradicionais para sair a pesquisa, a reflexão, dar ênfase à leitura, né, uma correta iniciação à matemática. Isso, 1962. Chega às escolas esse livro. O que ocorre no mundo que nós vivíamos na época? Aí eu já era professora, já tinha 9 anos de magistério, eu me iniciei em escola particular, não cheguei à escola pública, né? Fiquei com esse trauma a minha vida toda. E o que acontecia? Havia um acordo, aquela confusão dos Estados Unidos com a União Soviética, e quem chegaria primeiro nos países subdesenvolvidos, onde estavam eles? Na América Latina. Embora o Brasil fosse um país rico e tal, que a gente sabe disso tudo. Mas então o olho gordo, né, caiu em cima, lógico, do Brasil. E o Brasil, nossos políticos, tínhamos saído da ditadura, né, tínhamos começado uma democracia e tal, faz seus acordos
com os Estados Unidos. E o acordo foi entre o Ministério, já havia outros acordos, mas para o nosso conhecimento, na nossa realidade, era do Ministério da Educação com o ZEID, com os Estados Unidos. O que é que estabelecia esse acordo? As coisas mais, vamos dizer assim, escravatórias possíveis. Né? O ensino do Brasil seria conduzido, orientado e dirigido pelos Estados Unidos. Ora, perdíamos toda a nossa capacidade de educar o nosso povo com os nossos critérios, as nossas tradições, os nossos valores. Né? Porque é assim mesmo, cada povo, né, com a sua história, com a sua tradição. Não, era aquilo que fosse determinado por lá. Então, dirigir isso para o ensino médio, isso para as universidades. Então, começou a haver a não aceitação como eu tinha falado antes, os professores estavam começando a tomar conscientização da sua realidade, os educadores. Eram tão poucos, vejam bem. Nós, essa experiência da secretaria, essa experiência do currículo, né, havia uma estrutura organizada na sociedade civil que ajudou, embora nós tivéssemos saído de uma ditadura, mas isso, veja como a sociedade organizada ajuda individualmente as pessoas e os seus trabalhos. O meio estudantil, né? Havia uma estrutura. O meio estudantil tinha os secundaristas e tinha os universitários. Os secundaristas eram rapazes de cheque, masculino e feminino, Juventude Estudantil Católica, que era um movimento que tinha essa linha de reflexão. O CLEC, que era uma organização do liceu, dos alunos do liceu. Os grêmios escolares, né, tinham uma atuação dentro de uma visão de respeito, de luta, né, pelos valores. Quem não sabe de nós aqui em Fortaleza, quantas lutas dos estudantes com os ônibus, com os aumentos de passagem, com o direito da meia passagem. Quem não conhece isso? Quem não sabe os estudantes, a luta para aquele exame de admissão, que estavam todos na escola, quando chegavam no exame de admissão, debandava todo mundo, caía reprovado, entravam 100 e poucos alunos no liceu, 100 e poucos na escola normal, que era hoje o sistema de cerco, mas diziam que o ensino era de boa qualidade. Lógico, derrubou tudinho e ficaram só a depuração tinha que ser de boa qualidade. Os melhores alunos entraram, e os outros que nem eram piores, mas não entravam, ficavam no mundo da lua, rondando sem emprego, sem nada, ia para o comércio, fazer qualquer coisa. Isso aí, os grêmios, os universitários que nós vemos, né? Os diretórios acadêmicos, a união dos estudantes, que já estava organizada, os professores nas redes estaduais e municipais se organizando, a PEOC, não era coisa lá muito significativa, mas era uma organização. A Universidade Federal, que era de onde vinha, mas porque o Estado ainda não tinha universidade, só tinha cursos, né? Isolados, né? Isolados, cursos isolados. Pedagogia, filosofia, serviço social, né? Matemática, mas era tudo isolado assim. O meio operário existia o Partido Comunista e a JOC, que era a parte da igreja que organizavam-se e tomavam consciência, e tinham uma consciência política forte. Os bancários, o centro médico, o meio artístico, a imprensa, a CI, a OAB, já em organização. Essa estrutura da sociedade civil, né, começou a movimentar essas questões da intervenção desse acordo, né, com o ZEID. Não sei se vocês já ouviram falar que tinha uma instituição, que era uma casa de curso de língua, de inglês, os vídeos foram lá, derrubados, quebrados, fizeram uma derrubada danada. Todos revoltados. Então, nós estávamos vivendo um momento, assim,
de muita entusiasmo e de vontade do país caminhar, dar a sua caminhada com a educação, porque isso tudo vinha pelas universidades e pelas escolas públicas. Nós só tínhamos no estado todo 500 escolas do ensino que nós chamávamos primário. Aqui em Fortaleza, só 2 escolas que davam continuidade ao secundário e o curso médio, o ensino médio, que era o Instituto de Educação e o liceu. Né? O liceu tinha o ensino médio, a escola normal tinha o médio, que era para profissionalizar em nível técnico o professor, e depois surgiu um científico, né, que era para os meninos, e as mulheres passaram a ter direito, que não tinham. Então, essa sociedade civil organizada, né, fazendo todo um trabalho de debate, acompanhamentos e tal, com os acordos entre os Estados Unidos e o Brasil, foram se fechando e chegaram eles a uma conclusão, né, que tinham que dar uma força maior. Quando vem no processo político, as eleições, todo mundo votando, e elegeu, o primeiro presidente foi Dutra, depois da ditadura, depois do Dutra entrou, depois veio o Jânio Quadros renuncia. Essa parte da história que nós já conhecemos bem direitinho, né? Que está mais aproximado. E com a Jânio Quadros renuncia, primeiro a morte de Getúlio, depois vem uma série de, quando Getúlio se elege, por a ditadura, o que acontece? Toda essa situação passa a ter um momento, né, de susto para o poder. E então encontrar uma forma de reter essa marcha da democratização do país, né? Que era uma coisa muito bonita, e a gente sentindo que íamos caminhar para as liberdades, para os direitos, tá? Sem ter esses nomes que hoje nós temos. Mas acontece que os momentos finais, né, nós acordamos num dia de grande tristeza, que houve o golpe, a ditadura militar, a surpresa, a bestificação. Se dissesse assim, se nós falarmos, se chamarmos aqui umas 30 pessoas da época e perguntasse como se sentiam, dizer, bestificados, surpresos. Claro que se imaginava que alguma coisa ia acontecer. E o que aconteceu conosco? Né? As ameaças vieram, o medo, a tristeza, as informações, os dedos duros, né, que a gente tinha um vizinho, se viesse uma pessoa, entrasse 3, 4 pessoas na minha casa, já a minha casa era comunicada que havia pessoas demais entrando naquela residência, e ali já vinha um serviço de informação em cima, que nós chamávamos dedos duros, que apontavam as pessoas. Havia um serviço de informação secreta nos órgãos governamentais, né, chamava SEI, Serviço de Informação Secreta. As prisões, a imposição do silêncio, o desaparecimento de pessoas, as fugas que tinha gente que se autoexilava, porque senão ia ser presa, fugia. Os atos institucionais, aí vem o pesadão, que foi o AI-5, a perda dos mandatos políticos. Então nós começamos a sentir que a coisa era um negócio que para nunca mais. E ainda mais o deboche, né, que magoa profundamente, você tem uma visão que a gente acha, né, que é a visão mais real, mais verdadeira, porque foi mais analítica, foi mais comparada, claro, você tem melhores informações. E você ouvir dos outros, mandaram você sair, vai embora, sai daqui, esse país não é seu, ame ou deixe. E era assim de uma maneira irritante, quer dizer, que magoa profundamente você estar
em toda uma caminhada e um pensamento, né, de crescimento, de se dar e não poder fazer isso. E você ainda ser debochada, humilhada, que hoje seria o bullying, né, as escolas. E era isso aí, ame ou deixe. A supressão das publicações pedagógicas e isso aqui que foi preso. Não podia mais ir para as escolas. Se vocês vissem como eu vi, numa sala, as pilhas deste livro e mais 3 outros livros que eram de leitura simples, livro para o primeiro ano, para o segundo e terceiro ano. O livro do primeiro ano era Fred, Tereza e Ruth, o segundo era Paulo, Daniel, Beatriz, Davi e Lia, e o terceiro livro, que era o do terceiro ano, era Paulo, Daniel e Clarice. Por que esses livros foram feitos? Porque nas nossas escolas, todos os livros que nós tínhamos era do Rio Grande do Sul, do Santa Catarina, era de Minas Gerais, era não sei o que, a gente estudava Minas Gerais, as ruas de Minas Gerais, linda, a cidade feita, né? Não tem aquela história de Minas Gerais, era Santa Catarina, era São Paulo, e nada da nossa terra. Você não conhecia a sua terra, né? Nada. Então, isso era previsto aqui. Então, os livros foram presos. Não podia mais. As supervisoras, as que fizeram curso pelo PABAI, o que era o PABAI? Era um órgão americano, programa de alfabetização, não sei o que, americano. Quer dizer, este plano trazia a novidade, lógico, que é uma coisa boa, de você alfabetizar as crianças sem ser pelo BABA, BEB, que era o que a nossa escola nordestina brasileira sabia. Né? Mas aí você ia pelo texto. Ora, para você fazer esse trabalho de um método de alfabetizar globalizado, você faz dentro de uma formação pedagógica, dentro de uma técnica. Precisa de trabalho, não é assim. A escola, o aprendizado não é um brinquedo, é uma coisa séria. As nossas professoras, elas eram doutoras em ensinar BA, BA, BO, bola, LA, lá, bola. E o menino aprendia e todo mundo sabia ler. Quem ia para a escola sabia ler. E o que aconteceu? Tinha que ser aquele método, né? E as professoras obrigadas a fazerem o método que era dado, ensinado por estes cursos, eram de cada estado, daqui do Ceará foram 100 supervisores para Recife, foram 100 para São Paulo, do Recife, e os 100, quer dizer, de cada estado eram 100 que ia para poder formar esse exército, né, para levar essa alfabetização para as escolas. Era uma coisa boa, mas você não pode pegar uma história de uma professora que tem sua experiência e você ceifar, né, e dizer, não, isso aqui você não vai mais ensinar assim, você vai ensinar assim. Claro que a gente tem que partir para as coisas melhores, aliás, os métodos melhores que a criança possa aprender, mas isso dentro de um trabalho, né, de formação com a professora. Então, vinha o pessoal encantado com as coisas lindas que davam e dizia logo, não pode ensinar nada, os meninos têm que aprender de uma maneira assim, bem por cima, como hoje tem o método, que não é método, da Emília Ferreira, né? Que houve muita confusão, construtivismo, que não é método, mas é exatamente dentro dessa linha de construir. Se você pegar Piaget, você encontra toda ela, como você encontrava no livro da professora. Mas o poder militar, ao analisar os livros, eles acharam que isso aqui era revolucionário e que estava contrário ao pensamento que eles tinham. Mas qual era o pensamento deles? O pensamento deles é da manipulação, é do domínio, é de você não pensar, é de você seguir a cartilha que for dada para eles. Então você estava proibida de fazer isso. E como você estava proibido de fazer isso, você tinha que fazer aquele outro serviço que era dado. E nós, educadores, professores dentro das escolas, vendo a cada ano cair o aprendizado dos alunos
e o menino passava do primeiro, do segundo ano sem saber ler, passava do segundo para o terceiro sem saber ler, passou do terceiro para o quarto sem saber ler, chegava no quinto os analfabetos, que hoje nós chamamos, não bonito, né? Os analfabetos funcionais, como se fosse assim. Foi construído por essa intervenção. E você a ver a situação. Nesse período, né, que era o período mesmo, estava na pesada mesmo, eu tinha fundado a escola Instituto João 23, na Avenida Antônio Salles. E muito ingênuo, sim, e havia paralelo a isso o método do Paulo Freire para a alfabetização de adultos. Ceifaram e criaram o Mobral. Então, o que era o Mobral? Né? Era uma outra massificação. Muito bem. Este é o meu marido, companheiro, foi um dos professores da CADES, né, Leonor? Professor da CADES. É, formado. Depois ele fez a faculdade. Depois não fez direito de a faculdade, né? Bom, eu, na minha ingenuidade, ainda nessa escola, eu achei que era um absurdo ficar um rolo de livro guardado lá sem ninguém usar. Como a escola eu tinha começado, e vinha com certo respeito, que vinha do colégio, um colégio tradicional, mas vinha com a credibilidade, não era comunista, não era subversiva, ainda não havia esse termo, já havia termo subversivo, não era subversiva, e sempre mais vamos dizer, reflexiva, né? Teve mais cuidado, fui buscar os livros. Peguei os livros.